Eu vou falar com vocês também porque eu tuitei nas minhas redes um vídeo do Nando Moura, em que ele aparece, num primeiro momento, né, até desanimado em continuar fazendo vídeos, porque as pessoas não têm escrúpulos para atacar ele, elas não querem saber de nada, elas só querer desgastar o governo Bolsonaro. E normalmente, né, pessoal, o pessoal da esquerda, como vocês viram no filme 1964 do Brasil Paralelo, quem ainda não assistiu, assista, porque esse filme ele não trata apenas do período do regime militar, ele constrói um cenário antes, o cenário pré-64, né, o que estava acontecendo no mundo antes de 1964, e nesse filme ele mostra ali a moral esquerdista, o que o Lenin dizia e o que o Partido Comunista Soviético dizia que era a moral. Moral, por exemplo, para nós, não é feio você roubar alguma coisa de uma pessoa? É feio. Não é reprovável quando você assassina alguém? É reprovável. Por quê? Porque nós temos dentro da nossa cabeça, quer você seja religioso ou não, isso pouco importa, a nossa sociedade aqui no Brasil, ela cresce majoritariamente, quase que unanimemente, calcada nos valores judaico-cristãos. E nós sabemos que na Bíblia temos lá no Êxodo 20, né, os 10 mandamentos: não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, enfim. E a nossa sociedade ela cresce sempre com essa moral cristã. Para o pessoal da esquerda, eles ignoram todo tipo de moral. Eles querem quebrar com todos os parâmetros, os paradigmas da nossa sociedade, todos os dogmas. Eles querem esquecer a filosofia grega, Platão, Aristóteles. Eles querem queimar os livros. Por quê? Porque eles querem formar a sociedade a partir de agora. Uma sociedade em que olha um ladrão não como um criminoso, mas como uma vítima da sociedade. Eles querem fazer uma sociedade em que eles digam o que é o certo. E para eles, pouco importam os meios, desde que o final seja a igualdade da sociedade. Então para essas pessoas não existe moral. Para essas pessoas é válido você roubar, desde que seja em nome da causa. É por isso que às vezes a gente não entende, mas existem pessoas que dizem que o Zé Dirceu é um perseguido político, que o Lula é um perseguido político, que o José Genuíno é um perseguido político, quando na verdade eles são ladrões, bandidos, corruptos, condenados pela justiça, tanto no Mensalão, quanto no Petrolão, ou na Lava Jato com o Odebrecht. Então nós repudiamos isso. Para eles é um motivo de vanglória, para eles é um motivo de orgulho esse tipo de conduta, porque esses bandidos fizeram isso pensando em algo maior lá na frente, que na cabeça deles é essa igualdade que nunca chega. E em todos os países em que esse sistema foi implantado, ocorreram milhões de mortes. Alguns falam em torno de 60 milhões de mortes na China, com Mao Tse Tung, em torno de 45 milhões de mortes, né, com Stalin na União Soviética. Só o confisco dos grãos, que levou à fome e à morte de 3 a 6 milhões de pessoas ali na Ucrânia, conhecido como Holodomor, né, e dentre vários outros países. Fidel Castro com paredão, tem o maoísmo, enfim. Por que isso daí é nefasto, gente? Porque para você chegar a essa igualdade, que na verdade nunca chega, né? É sempre uma utopia. Para você chegar a essa igualdade, você precisa acabar com o conceito de propriedade privada. Quando você acaba com o conceito de propriedade privada, eu te pergunto, qual é o estímulo das pessoas em trabalhar? Qual é o estímulo das pessoas em pesquisar, em produzir? É claro, vai haver sempre uma parcela de pessoas que vai fazer isso, mas todos os lugares em que isso daí foi implantado, as pessoas acabaram morrendo, assassinadas, porque você precisa de um poder vindo de cima para baixo, forçando as pessoas a entregar o que é seu para o Estado, e a gente sabe que, dando poder ao homem, muitas das vezes ele acaba se desvirtuando. Então, se você olhar para a Venezuela, por que os esquerdistas não condenam a Venezuela? Porque para eles aquilo ali é um estágio revolucionário, é uma fase em que você vai ter, onde você tem que matar todos os seus opositores, todos aqueles que pensam diferente do socialismo, para então vir o mundo perfeito. E nesse mundo perfeito,
que é com que parece mais ou menos a Coreia do Norte ou Cuba, sempre existe uma casta, uma classe de pessoas que nunca passa fome e que nunca tem que trabalhar de sol a sol, que são os membros desses partidos comunistas. Chama de comunismo, chama de socialismo, eles estão sempre mudando de nome, mas a intenção é sempre essa. E na nossa opinião, o que deve fazer um Estado? Um Estado deve procurar a prosperidade. Ele deve dar a oportunidade para que as pessoas, através de meios próprios, através da sua meritocracia, através do seu suor, ela consiga aquele nível de conforto que ela pretende. Então, se uma pessoa, se ela está se matando de trabalhar e ela continua pobre, na verdade tem alguma coisa errada. Você tem que dar meios para que essa pessoa consiga realmente lugares maiores, né, se assim for do seu desejo. Então, uma carga tributária muito alta às vezes acaba com isso. Muita burocracia que não permite a pessoa empreender, ela acaba com isso. E é isso daí que o governo tem que destravar. E muitas das vezes, né, o pessoal socialista gosta de falar que eles procuram reduzir a desigualdade social. Por que a gente não tem que falar em redução da desigualdade social? Porque é o seguinte, você tem o rico e você tem o pobre. Se eu pegar todos os ricos e toda a classe média e deixar eles pobres ou miseráveis, se eu pegar todos os ricos e tirar tudo que eles têm, todas as casas, todos os carros, e deixar todo mundo pobre, inclusive a classe média, eu acabei com a desigualdade. Nós temos uma sociedade igual, todos na miséria, todos na pobreza, que é o que o comunismo faz com a sociedade. O socialismo, os chamados revolucionários, progressistas, né? Enquanto que você precisa fazer da sociedade uma sociedade próspera, onde a pessoa que trabalha, ela consiga realmente ter o seu sustento e ter uma vida digna. Então é para isso daí que a gente luta. Uma sociedade, exemplo de sucesso, como o Japão, como os Estados Unidos, enfim, diversas outras. E a gente não pode começar a usar os termos que os nossos adversários criam, porque isso daí já é como se você estivesse sendo derrotado. Então alguns termos são criados pela esquerda, nós temos que acabar refutando. Prezados, vou terminar aqui só falando também de um outro vídeo que eu compartilhei, né? É um perfil que eu gosto. Na verdade, os vídeos, né, que eu já assisti dela eu gosto, mas nunca tinha parado para pesquisar quem seja essa pessoa, né? E hoje acabou que eu vi mais um vídeo dela falando do caso aí do Nando Moura. O Twitter dela é Prof. Paula Marisa. Eu acho que é uma mulher de cabelo ruivo. Ela é debochada, ela tem um senso de humor muito engraçado. Então vale a pena vocês seguirem, segue no Twitter, veja os vídeos dela que vocês vão gostar. Ela fala sobre diversos assuntos, ela sempre está pegando alguma pauta da esquerda e mostrando também a realidade. Eu vi, na verdade, uma meia dúzia de vídeos dela, e são vídeos bem interessantes, que na verdade eles passam de 6, 7 minutos e você acaba que vê o vídeo inteiro. Precisamos poder vir, por favor, cuide, beleza. Então é isso daí, pessoal. Ela fez o vídeo falando do Nando Moura. Fica aqui a minha recomendação para que vocês sigam ela, para que vejam os vídeos dela. Acho que é canal da Diva, tem alguma coisa nesse sentido. Quem souber aí pode escrever nos comentários, por favor, pessoal. Dade-se sempre presente. Fala, Hanali. Tamo junto. A Previdência, depois a reforma tributária. E é mais ou menos isso daí. O pessoal falando sobre Venezuela. Realmente é um problema muito complicado. Eu voltei da fronteira agora há pouco com uma comitiva de deputados. Estava o deputado General Girão, deputado Nicolete de Roraima, que é o presidente dessa comissão externa para avaliar os impactos dessa crise migratória e crise humanitária, delegado Pablo do Amazonas e o coronel Crisóstomo de Rondônia. Divas da Opressão. Obrigado, Luciana Rodrigues. Divas da Opressão é o nome do canal, então, do YouTube, para você seguir aí. Nossa recomendação. E sobre a Venezuela, assim, gente, é complicado por quê? Porque o brasileiro lá na ponta, ele fica indignado e você consegue entender isso. Porque, na verdade, se não fosse essa imigração desordenada, a gente ainda conseguiria ter lá em Roraima um nível razoável dos serviços públicos sendo prestados para a sociedade. Com a vinda dos venezuelanos, o que acontece? Eles chegam desnutridos,
eles chegam sem local para ficar, eles chegam muito vulneráveis. E pelas leis brasileiras, eles acabam tendo prioridade em serviços públicos, como, por exemplo, né, notório, o acesso à saúde. Eu sempre falo, né, é bem fácil de você exemplificar quando você vai na maternidade do Hospital de Boa Vista, um hospital estadual, e a gente viu lá uma, salvo engano, era UTI neonatal até, 46 nenéns internados, uma boa parte deles prematuros, né? Porque como a venezuelana chega, que ela já não tem saúde lá do lado venezuelano, ela já chega sem exames pré-natais, por vezes chega em trabalho de parto. Então, dos 46 bebês que estavam lá, 40 eram filhos de mães venezuelanas. Então, a partir daí, você já consegue imaginar o problema que isso daí traz, né? A sobrecarga, a superlotação que isso daí traz. E não há dinheiro que consiga solucionar esses problemas, porque o estado inteiro de Roraima não tem 500 mil de habitantes. Um bairro aqui em São Paulo, certamente e facilmente, tem mais habitantes do que a capital, Boa Vista, que inclusive é a menor capital do Brasil. Então é difícil você tomar conta disso. E um outro problema é que Roraima é um tanto quanto isolado do resto do país. Você não tem grandes capitais por perto, você não tem estradas rasgando Roraima, você tem até uma dificuldade com relação à energia elétrica lá, né? Que até o sistema elétrico de Roraima não é interligado com o resto do Brasil, por isso que eles estão dependentes da usina da energia que vem de Guri, na Venezuela. É por isso que lá as termoelétricas estão trabalhando a todo vapor, e ambientalista nenhum chama a causa para isso, né? Lembrando que as termoelétricas são um dos meios de energia que mais polui o mundo. E, enfim, é uma situação complicadíssima. Então você tem que dar uma assistência para o venezuelano em virtude da dignidade da pessoa. Nós somos um país solidário, a gente tem que fazer isso. E também tem que ajudar no chamado processo de interiorização. Eu sei que no Brasil existem milhões de desempregados, mas lá a situação, lá na fronteira, ela é muito crítica. E ela só vai melhorar se a gente minimamente conseguir dar vazão, se a gente minimamente conseguir achar um emprego para esse venezuelano em outro estado do Brasil. Então esse é que é o chamado processo de interiorização. Então várias ONGs, vários voluntários, tem lá a ONU, tem as Forças Armadas, todo mundo trabalhando junto para tentar melhorar as condições de vida na localidade. Não é fácil, mas eu posso dar aqui meu testemunho. Há um ano atrás, eu fui para Boa Vista, junto com o Roderick Navarro, do Rumbo Libertar, e também fomos até Pacaraima. O que mudou desse um ano para cá? De um ano para cá, a gente tem uma Operação Acolhida. Eu fiz uma live, está até aí no YouTube, em uma praça, a Praça Simão Bolívar. As pessoas elas viviam naquela praça como mendigos. Nem sei como é que faziam quando chovia, mas a gente chegou lá, não estava chovendo, graças a Deus. É poça de excremento, as pessoas defecam e urinam no meio do chão, no meio do nada, e vivem naquele ambiente. Pessoas, bebês, recém-nascidos, todo mundo lá. Fazem comida com fogão a lenha, em latão de tinta souvenir. E de um ano para cá, essa praça ela foi totalmente revitalizada, ela conseguiu ser esvaziada graças aos abrigos da Operação Acolhida. General Pazuello é que está à frente disso daí, parabéns pelo comando da operação. E realmente deu outra cara, não só para essa praça, mas outras praças através da construção desses abrigos. A gente visitou um deles, que é o chamado Rondon 3. Depois deslocando de Boa Vista até Pacaraima, há um ano atrás, era cheio de gente lá na pista, cheio de gente na rua. E agora a gente consegue perceber que são pouquíssimas pessoas que fazem esse trajeto. Por quê? Porque a Operação Acolhida ela chegou em Pacaraima, ela chegou na fronteira. Então, quando o venezuelano chega naquela situação vulnerável, naquela situação extrema, ele já consegue receber um primeiro atendimento ali. E se for o caso dele ir para algum abrigo nem Boa Vista, na capital, o próprio Exército toma conta de fazer esse deslocamento. Então é por isso que tem muito menos pessoas transitando ali na estrada, mas ainda tem algumas que o fazem. E agora, né, a essa altura do campeonato, depois de 3 anos, 4 anos dessa crise migratória, com o povo roraimense lá sofrendo, inicialmente conseguiu dar conta, conseguiu dar emprego, muita gente colocou venezuelano dentro de casa. Isso daí poucas pessoas mostram, né? Poucas imprensas mostram, já vi algumas, mas são muito poucas que mostram. Depois de tanto tempo, o que está acontecendo? Está chegando o venezuelano que não tem grande escolaridade.
Porque quem tem escolaridade, quem tinha condição financeira, já saiu. Foi até para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Chile. Agora está chegando aquele venezuelano que tem mais dificuldade com a língua, que tem dificuldade para se encaixar no mercado de trabalho, e o que torna a situação ainda mais delicada. Mas realmente de irritar quando você abre o jornal, você vê lá pessoas falando, jornalistas falando que a população de Roraima é xenófoba. Meus caros, muito pelo contrário. Se fosse uma população que odiasse estrangeiros, já teria tido problema há 3, 4 anos atrás, quando começou essa crise toda e nos grandes centros ninguém dava bola ainda. Então é chamar a atenção para Roraima. O governo semana passada liberou em torno de 230 milhões para a Operação Acolhida, mas uma reclamação tanto da prefeita de Boa Vista, do prefeito de Pacaraima e do governador do estado é que esse dinheiro pouco chega ou nada chega para esses entes federados. Então eles têm que segurar lá nas pontas essa questão toda. O governo tenta fazer a parte dele também, mas esse é que é o cenário posto. O governo federal também não está tão bem das pernas, está passando por um momento de ajuste fiscal. Vocês estão vendo aí a Previdência, né, a nova Previdência, e infelizmente é a situação que nós vivemos hoje no Brasil. Então, meus caros, agradecendo a vocês aí que participaram, que estiveram aí, mandaram a sua mensagem, só para deixar aqui registrado, o Instagram ele começa com o dobro ou o triplo da audiência do Facebook. Agora que está dando uma equilibradinha. O Facebook nós temos 2.000 pessoas assistindo, no Instagram está em 2.600. Mas realmente essa questão das redes sociais tesourando é complicada. É como o Nando Moro fala, né? Às vezes você meio que enche o saco, tem vontade de chutar o balde, mas se fizermos isso, certamente vai ser a alegria desses esquerdosos, desses doentes mentais que ficam falando que a gente é tudo isso de racistas, xenófobos, sei lá o quê. Então a gente tem muito prazer em irritar essas pessoas. E a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, vai continuar sendo uma pedra no sapato dessas pessoas, porque mais do que gerar esse sentimento neles, a gente gosta mesmo de levar o Brasil adiante, de ajudar o mais pobre, de querer colocar uma saúde melhor, uma educação melhor, pouco importando o que eles falem. Jair Bolsonaro foi eleito pelo mundo real, e a gente sabe que o mundo real é bem diferente desse mundo aí que os esquerdistas ou que a imprensa fake news fica pintando. Beleza? Pessoal, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Bora irritar eles lá, Carla. Valeu aí pela participação, moral que você está dando pra gente. Sirene Carvalho, Filamônica aqui no Instagram, a Sara também no Instagram, a Nono Miranda Oficial, o Cláudio Andrade Leite, Tom Silva, Dadsi, beijão Dadsi, pô, Felipe aí, obrigado pela força, cantor, Maritila, aqui no Facebook, aqui, Nádia Severino, Lourendir Marco Assis Feijó, boa noite, Isabel Lopes, obrigado aí, que Deus abençoe você também, o Djavan dos Santos, felicidades, se Deus quiser seremos uma grande nação, Janaína, obrigado, a Lenise Silva, Lenise Lima, Neide Vilela, obrigado pessoal, obrigado pela força, tamo juntos, e amanhã a gente começa aqui a fazer os primeiros passos, né? Depois de em Brasília a gente pensar um pouquinho no PSL de São Paulo, amanhã a gente começa aqui em São Paulo a ver alguns passos. Estou junto com a advogada Karina Curfa, Gil Diniz vai ser meu braço direito aqui em São Paulo. A gente vai passar um compliance, a gente está com um plano aqui de pegar pessoas que foram filiadas a determinados partidos de esquerda e simplesmente pegar pessoas que foram filiadas a partidos de esquerda e simplesmente não permitir que elas venham para o PSL, porque é inconcebível, em tão curto espaço de tempo, essas pessoas terem mudado essa ideologia. Então é óbvio que se tratam de caroneiras, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente vai criar esse compliance que, além de impedir esse tipo de coisa, também vai segurar muito, né, improbidade, acabar com qualquer situação que possa ensejar candidaturas laranjas, enfim, botar a cara de um partido de direita no Brasil. Porque eu sei que vai ter muita gente que vai querer emporcalhar o nome Bolsonaro.
Em São Paulo aqui são mais de 645 municípios. Quando tiver um problema, qualquer que seja, vão tentar jogar na minha conta. Eu sei disso. Eu sei que a dor de cabeça é grande. Eu sei que o meu tempo é curto. Estou na presidência na Credem. Poxa, inegavelmente sou filho do presidente, sou muito procurado por isso. A gente gosta até, por quê? Porque isso aí demonstra que nós gozamos de confiança, que as pessoas realmente acham que a gente pode melhorar o Brasil, mas também a gente não pode admitir, a gente não pode usar a falta de tempo como desculpa. A gente tem que colocar prioridades nas nossas vidas e a gente tem que ter coragem para encarar as situações adversas. Ou eu pergunto, devolvo até a pergunta, né? De que adiantaria a gente, depois de décadas do Bolsonaro gritando sozinho no Congresso, agora ele conseguir a presidência, a gente formar um partido com mais de 50 deputados federais, termos agora uma estrutura para colocar adiante as nossas ideologias, e nesse momento a gente vai virar as costas e vai deixar que outras pessoas tomem conta do partido? É óbvio que não, né? Se eles enchem o nosso saco, a gente vai encher o saco deles também. É trabalho, é cansativo, mas vamos lá, alguém tem que fazer isso daí, né? Não é assim mesmo? Agora é isso aí, pessoal. Agora eu vou dormir mesmo aqui. Um abraço, fiquem com Deus.